Olá, bem-vindos. Hoje falamos de saúde e falamos de um grupo de profissionais de saúde a que, possivelmente, ao longo da nossa vida, iremos recorrer. Mas não apenas em caso de doença. Falamos de um grupo de profissionais de saúde a que iremos recorrer e com que iremos lidar quando falamos de promoção de saúde, quando falamos de prevenção, quando falamos de reabilitação. Hoje falamos de fisioterapia. Neste mês, no dia 8 de setembro, celebrou-se o Dia Mundial da Fisioterapia e hoje, dia 30 de setembro, celebra-se o 6º aniversário da criação da Ordem dos Fisioterapeutas. E por isso, um pretexto para uma conversa que teremos com António Lopes, bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, Carla Pimenta e Nuno Cordeiro, vogal e vice-presidente da mesma instituição. Sejam muito bem-vindos. Falaremos de fisioterapeutas e fisioterapia e como podem dar uma ajuda muito preciosa na promoção da saúde em Portugal. António Lopes, bem-vindo, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos no fim do mês e dentro de alguns dias ou dentro de um mês e qualquer coisa entraremos na famosa época da gripe. Não é uma altura em que habitualmente as pessoas associem aos fisioterapeutas e à necessidade de fisioterapia, mas os eventos agudos a que uma gripe e uma situação mais complicada possa ocorrer com o doente pode levar à necessidade de intervenção de um fisioterapeuta, não é verdade? É verdade. Habitualmente nós pensamos na gripe e pensamos na vacinação e na prevenção, mas depois existem casos que complicam. E nessa perspectiva podemos chegar mesmo ao nível do internamento das pessoas e inclusivamente à parte da unidade de cuidados intensivos. Uma das coisas que é importante nós percebermos é que a parte respiratória, portanto todo o sistema respiratório está também ligado ao sistema do movimento, ou seja, o fisioterapeuta é o especialista do movimento, o movimento é central a toda a atividade humana, e nomeadamente o movimento funcional e sem dor é crucial para nos sentirmos saudáveis, não é? E todas as doenças que interferem, de alguma maneira, na capacidade da pessoa de ser funcional e ativa, dizem respeito ao fisioterapeuta, direta ou indiretamente. Neste caso, de facto, as dificuldades respiratórias têm também depois repercussões do ponto de vista do estado geral da pessoa e da sua capacidade funcional e existem especialistas na nossa área, os fisioterapeutas na área cardiorrespiratória, que estão diretamente vocacionados que trabalham justamente nessa área. Era justamente aí que eu queria chegar e muito obrigado. A fisioterapia cardiorrespiratória é uma das 3 especializações que um fisioterapeuta pode ter. E foi recente a criação e a homologação por parte do Ministério da Saúde destas 3 especialidades. Falamos de fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia neurológica e fisioterapia musculoesquelética. Por que é que foi tão importante distinguir e criar estas especialidades dentro do universo da fisioterapia? Exatamente na perspectiva que eu estava a acabar de dizer, o fisioterapeuta tem a sua intervenção é centrada no sistema do movimento. E nós, para nos movermos, precisamos ter ossos, músculos e articulações, sistema musculoesquelético, precisamos ter um sistema cardiovascular que respira e que faz bombear o sangue, que possa efetivamente pôr em funcionamento todos esses músculos e todos os órgãos internos, e temos também depois a capacidade do movimento ter a ver com a nossa parte central do cérebro e de toda a parte neurológica que é complementar. Portanto, nós somos um todo, mas na verdade existem sistemas que permitem que eu tenha um movimento funcional. E, portanto, a organização das especialidades, no nosso caso, o regulamento que foi criado, privilegiou exatamente esta dimensão dos grandes sistemas
e estas são as 3 primeiras, haverá outras que certamente no futuro, mas começamos por aqui. Carla Pimenta, bem-vinda. A pandemia de Covid-19 parece uma coisa já bastante distante, mas, no entanto, quando pensamos naquelas imagens todas que víamos e na necessidade de muitos doentes de recorrerem a cuidados intensivos e a necessidade de reabilitação que todos esses doentes tiveram, poderá vir à cabeça de muitas pessoas que nos estão a ver justamente a necessidade de uma reabilitação por parte de especialistas. Isto veio, de alguma forma, a ajudar a mudar a visão que as pessoas poderiam ter sobre a importância da reabilitação? Eu acho que a pandemia de Covid-19 foi dramática, mas permitiu que as pessoas trabalhassem muito em equipa multidisciplinar, que cada área profissional desse o seu contributo, e os fisioterapeutas tiveram um papel muito relevante a nível dos cuidados intensivos durante a pandemia, tentar diminuir dias de internamento, otimizando as funções que o doente tinha, desde a fase em que estavam ventilados, e alguns dos doentes tiveram muito tempo ventilados, e que depois toda a sua recuperação funcional para que no momento da alta pudessem retomar as suas casas com funcionalidade. E esta partilha da função do fisioterapeuta nos cuidados intensivos foi muito importante dentro do ecossistema da saúde. Depois tivemos o caso dos doentes que ficaram com sequelas de Covid e o facto de podermos retomar os cuidados desses doentes para que pudessem atingir o máximo do seu potencial. E foi numa fase em que não havia muita pressão dos sistemas, porque pararam algumas cirurgias não urgentes e tudo, e que houve um acesso relativamente rápido destes utentes e que permitiu ver que há uma janela de oportunidade de intervenção e que tentámos otimizar o potencial desses doentes. Por parte da população em geral, arrisco dizer, e incluo-me naturalmente aí, não há ainda a ideia da importância da especialização do fisioterapeuta. Portanto, é algo que, acredito eu, terá que ser trabalhado, porque a ideia que muitas pessoas terão é que um fisioterapeuta intervém quando a pessoa torce um pé, quando tem um acidente, quando precisa de recuperar a sua mobilidade. Mas, tal como foi referido, a recuperação após situações urgentes, respiratórias, é importante, mas também é o caso de uma recuperação cardiovascular e, neste caso concreto, após um evento agudo, como é um enfarte. Sim. Esta especialidade de fisioterapia cardiorrespiratória, sendo também muito importante na recuperação pós-Covid, Sim. é também particularmente importante na recuperação de um enfarte, não é? É com certeza, porque a fisioterapia cardiorrespiratória não é só a fisioterapia respiratória, não estamos a falar só de doenças respiratórias, como disse muito bem, no caso das doenças cardíacas, e referiu aqui o infarto, há toda uma recuperação, uma reabilitação ao esforço que é necessário, em que o fisioterapeuta tem um papel muito importante por aquilo que o António já referiu, por sermos os especialistas do movimento, o exercício físico adaptado, a importância da atividade física. E, nesse caso, até muitas vezes o utente tem receio de retomar as suas atividades e de criar desafios a si próprio, limita a sua funcionalidade com receio de ter um problema associado a esse evento que foi certamente marcante na sua vida, e somos o profissional que lhe poderá indicar qual o melhor exercício para retomar a sua atividade e para prevenir até recidivas e problemas daí recorrentes. Então, é de todo conveniente, ou é totalmente conveniente, que após um evento agudo, neste caso, voltamos ao exemplo do infarto, que haja uma reabilitação cardíaca Sim. que inclua naturalmente a intervenção de um fisioterapeuta especializado. Exato. Nuno Cordeiro, bem-vindo. Já falámos de questões do movimento, já falámos de fisioterapia cardiorrespiratória. Há uma área em que habitualmente pensamos muito no trabalho extraordinário que os fisioterapeutas fazem, que é a recuperação após acidentes e na sequência de dores grandes. No caso concreto, ou mais concretamente, dando como exemplo, assim é que é, as lombalgias, que são um grave problema de saúde que afeta uma fatia muito larga da população. Gostava de falar consigo sobre um programa em particular em que a Ordem dos Fisioterapeutas está envolvida, o programa Split, mas no caso concreto da lombalgia, e para quem nos está a ouvir e
se calhar se poderá rever naquela dor incomodativa nas costas. O que é exatamente uma lombalgia e como é que o fisioterapeuta dá uma ajuda tão preciosa na recuperação? Viva Paulo, obrigado pelo convite. Cumprimentar também quem connosco hoje, tal como nós, comemora o aniversário da Ordem dos Fisioterapeutas. A sua questão é uma questão que tem uma resposta direta e simples, que serve de certa forma quase como um chavão, lombalgia, fisioterapeuta, mas tem alguma complexidade associada. Antes de mais, o programa Split não é um programa da Ordem dos Fisioterapeutas, é um programa desenvolvido, é um projeto de investigação, um projeto piloto, que visa traduzir os resultados da intervenção do fisioterapeuta, naturalmente, e, portanto, está naquilo que é o âmbito de intervenção e de interesse da Ordem, mas é um programa que é desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Setúbal em colaboração com a Nova Medical School e, portanto, é um programa da academia com análise clínica e análise de percurso clínico de elementos com lombalgia, portanto, de sujeitos com lombalgia. Este programa é essencialmente importante porque ocorre numa organização do Serviço Nacional de Saúde onde, classicamente, o fisioterapeuta não está normalmente incluído, porque a grande maioria dos fisioterapeutas no Serviço Nacional de Saúde está naquilo que é o contexto de reabilitação em saúde. E este programa ocorre num contexto de promoção e prevenção da saúde, portanto, normalmente mais associado àquilo que é a presença dos fisioterapeutas nos centros de saúde. Nos cuidados de saúde primários. Nos cuidados de saúde primários das ULS. E, para além de ser uma opção clínica, em colaboração aqui direta com a especialidade de Medicina Geral e Familiar, é também um programa que permite a estratificação do risco. E aqui talvez seja a parte mais importante do programa, porque através de uma porta de entrada, que é os cuidados de saúde primários do centro de saúde, não é? Há uma lombalgia que é avaliada de imediato e, em colaboração, é estratificada em risco e que terá várias opções de encaminhamento. Portanto, há um inquérito que é feito pelo médico... Há uma bateria, um algoritmo de análise e de triagem que se inicia com o médico de Medicina Geral e Familiar. E cuja conclusão, e quando chega ao término, essa bateria não sei se inclui exames, se inclui apenas um inquérito. Qualquer intervenção é um exame, quanto mais não seja uma anamnese e uma intervenção física e visual de um profissional. E permite avaliar o risco que aquela pessoa tem atualmente e que poderá vir a ter de desenvolver uma lombalgia ou que a sua lombalgia se agrave. Se torna em cronicidade. Naturalmente, que num espectro de intervenção ideal, porque provavelmente, do ponto de vista da certificação, até se apanha de forma precoce e do ponto de vista da complexidade não evolui e, portanto, do ponto de vista da resolução, traz melhor resultado. Isso, desculpe interrompê-lo, isso é particularmente importante para quem nos ouve. Uma lombalgia, se detectar... Antes, é possível detectar precocemente uma lombalgia e, se detectada a tempo e se houver uma intervenção por parte de profissionais de saúde, pode ser pode significar uma grande diferença na qualidade de vida daquela pessoa ao longo dos anos? Exatamente, Paulo. Uma lombalgia é um termo amplo. Cabe lá muita coisa. Cabe lá muita coisa. Há lombalgias e quase que se pode usar aqui outro chavão. Cada lombalgia é uma lombalgia diferente. E é exatamente isso que eu estava a tentar afirmar. É que, através de um algoritmo de decisão, podemos fazer, de facto, uma estratificação e, em tradução de perfis, podemos fazer diferentes percursos ou induzir diferentes percursos clínicos, sendo que alguns são de maior complexidade e terão necessariamente o resultado dependente dessa complexidade e outros, de natureza mais simples, podem ter de imediato uma resolução e não evoluírem para a cronicidade. Isto é logo a partir de uma poupança. Para a cronicidade, ou seja, para algo que vai acompanhar a pessoa vai ter recorrências e vai acompanhar ao longo da vida. Isto logo a partir é um bom resultado para o utilizador, para o utente, porque vivencia não só numa janela de oportunidade ótima uma intervenção que à partida não vai ou vai classificar de imediato no extrato de necessidade de cuidados indicado para o seu caso e que, não evoluindo para esse estadio, como estava a dizer, vai representar uma poupança em saúde. Não só numa tradução direta do sujeito, da saúde do próprio, que não vai vivenciar
recaídas e um processo de cronificação, mas também do ponto de vista das finanças públicas e de quem gera todo este processo da economia associada ao cuidado em saúde. Ao trabalho, portanto, baixas, toda a Há uma intervenção. complexidade de variáveis aqui a traduzir, que vão desde o sofrimento individual daquele sujeito, daquele utente, ao processo macroeconómico que se associa à gestão da saúde e da componente ativa do cidadão na sua plenitude da vida. O programa Split, se aplicado a nível nacional, não sei se já é, e pergunto se já está em todos os cuidados de saúde primários, já é acessível? Não. O programa Split, como lhe disse, teve vários estadios, teve em projeto piloto, apresentou os primeiros resultados que são verdadeiramente claros naquilo que é a adaptabilidade deste sistema à cultura portuguesa, assim se evolua nesse processo de organização. E, portanto, teve ali um fator de análise local onde foi implementado em projeto piloto. Depois, e aqui já com algum acompanhamento da Ordem dos Fisioterapeutas, é um projeto escolhido naquilo que foi o Plano Nacional de Saúde 2030 como uma boa prática a instituir no âmbito daquilo que foi o Plano da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, está agora a Ordem, de certa forma, como embaixador desta boa prática de cuidado, junto às OLS e, naturalmente, com os promotores do projeto e do programa, que são os proprietários toda a propriedade intelectual pertence aos promotores que lhe falei há pouco, em parceria com a Ordem, a tentar chegar o mais longe possível dentro da sua afirmação no terreno. E quem nos está a ver agora, quem nos está a acompanhar, tem um problema de dor de costas, seja uma lombalgia ou não, vamos admitir que sim, ou já se cruzou com esse palavrão que temos estado aqui a falar, mas quando falamos de lombalgia falamos de uma dor permanente na coluna lombar. Sim, desculpe interrompê-lo, Paulo, e de uma condição muito, normalmente, motivo para ir aos cuidados do fisioterapeuta. Portanto, é muito prevalente. É de facto quase um processo de saúde pública, porque na vida a probabilidade de ter uma lombalgia é muito E quem nos elevada. está a ouvir e que nunca ouviu falar do programa Split e gostava de alguma forma ter a sua própria saúde avaliada por parte de um profissional e eventualmente ser um candidato a ser acompanhado no programa Split, o que pode fazer? Pode conversar com o seu médico de família sobre isso? Pode pedir mais informações? Pode obter informações no site da Ordem dos Fisioterapeutas? Paulo, obrigado pela sua questão, porque toca aqui num ponto essencial. Quer dizer, todo cidadão deverá ser, em tese, deveria ser conhecedor da melhor informação possível para, junto dos serviços, permitir fazer parte da solução e, inclusivamente, questionar sobre diferentes caminhos de resolução ao seu processo. Como lhe disse, isto foi um projeto piloto e, portanto, foi uma decisão administrativa de ser ali implementado e, portanto, naturalmente, sendo utente daquela região, entra... A região é... O Arco Ribeirinho, ali naquela zona, na região próxima de Setúbal, teve ali aquele processo. Agora sabe que houve uma alteração da organização regional pela transição das ULS, portanto apanhou esse processo de transição e foi ainda antes do processo de reconversão. Mas o essencial aqui, se me permite, é que esta lógica de estratificação do risco e depois indução de percursos clínicos com base nesse resultado do algoritmo é escalável. Não estamos a falar só de cuidados de saúde primários, não estamos a falar só... Portanto, é um âmbito de intervenção em que o fisioterapeuta, na sua consulta, está preparado para, em estratificação de risco, também ser parte de introdução de percursos clínicos melhor e mais otimizados à condição que o procura. Pronto. Respondendo mais concretamente à sua questão, todo este percurso e todo este resultado de estratificação do risco de cronicidade deverá ser questionado sempre que se procura um fisioterapeuta por qualquer utente. Naturalmente que a lombalgia tem já estes resultados apresentados, mas existem percursos clínicos para as diferentes condições de saúde que fazem procurar um fisioterapeuta e isso a evidência mostra-nos os melhores caminhos. Então, António Lopes, esta questão que o Nuno Cordeiro referia serve-me de mote para a questão que gostava de lhe colocar. Chegar a um fisioterapeuta é um processo, portanto, ou seja, não se habitualmente é um profissional de saúde a que o utente, a que tem acesso,
seguindo um padrão e seguindo uma sequência de procedimentos. Qual é habitualmente, o que é que as boas práticas determinam que deve ser a forma de um utente, de alguém que precisa de fisioterapia, de chegar a um fisioterapeuta que possa acompanhar na recuperação de uma questão, do foro neurológico, do foro musculoesquelético ou do foro cardiorrespiratório? Certo. Pronto, no panorama atual, o fisioterapeuta e a legislação permite a qualquer utente ter acesso direto a um fisioterapeuta. Portanto, isso está claro na legislação. O grande problema aqui tem a ver com o custo dessa intervenção, nomeadamente a integração ou em sistemas de saúde, no caso do Sistema Nacional de Saúde, ou seguradoras, etc. Pronto. A via mais comum é por referenciação de um médico. E, portanto, estávamos aqui exatamente a ver um exemplo do split. O doente vai ao serviço de saúde, o médico de família referencia para o fisioterapeuta. Essa dificuldade, portanto, do acesso é uma realidade. Uma das coisas que tem a ver é com percursos e com modelos organizacionais e culturais de há 40 anos atrás, ou seja, houve uma evolução da prestação de cuidados e da formação dos próprios fisioterapeutas e das equipas onde se trabalha, mas mantêm-se rotinas e mantêm-se lógicas de referenciação que não são as mais... Já não são adequadas aos tempos que vivemos. Como é que se mudou disso? E como é que a Ordem dos Fisioterapeutas pode dar uma ajuda para mudar esse paradigma? Nós temos estado, portanto, a trabalhar com as entidades competentes nessa matéria, quer a nível do Serviço Nacional de Saúde, desde logo com o Ministério e com a Direção Executiva, mas temos também vindo a trabalhar com as ULS. Tivemos a oportunidade de visitar as 39 ULS agora no último ano, exatamente para aproveitando o modelo de reorganização dos serviços, tornarmos este processo da interação do fisioterapeuta com maior acessibilidade por parte do cidadão. Mas temos vindo a trabalhar também com as seguradoras. A questão central neste modelo tem a ver com a forma como o sistema permite o financiamento, isto é, existem rotinas que levam à possibilidade da pessoa ter os cuidados gratuitos, ou, portanto, integrados no seu plano de cuidados, e quando efetivamente falha esse circuito, ele tem que pagar do seu bolso. E, portanto, e esse circuito falha muitas vezes? Esse circuito falha muitas vezes, exatamente por duas ordens de razão. Uma é que a resposta do Serviço Nacional de Saúde em si mesmo é diminuta em relação à fisioterapia. Nós temos 14 mil fisioterapeutas em Portugal, só 1.500 é que estão no Serviço Nacional de Saúde, portanto é uma ínfima parte. Também os sistemas de pagamento ou de financiamento dos serviços têm a ver com modelos de referenciação médica que não permitem o acesso direto ao fisioterapeuta. E isso está ligado à questão da gestão dos próprios recursos. Ou seja, o fisioterapeuta é autónomo clinicamente, isto é, ele, quando recebe um doente, ele é autónomo a fazer a sua avaliação, o seu diagnóstico, que é diferente do diagnóstico médico, é um diagnóstico funcional. Como o meu colega estava a dizer, ele veio com o diagnóstico de lombalgia, mas cada uma das pessoas tem, digamos, problemas diferentes, portanto tem que ser devidamente avaliado.
faz o seu programa de intervenção. Portanto, esta autonomia clínica é dada pela formação que nós temos, a nível de... todos são licenciados, licenciaturas de 4 anos, muitos já são mestres e inclusive, há um doutoramento especificamente em fisioterapia. Portanto, a fisioterapia é uma disciplina científica autónoma que se tem vindo a afirmar a nível nacional e a nível internacional. Portanto, essa autonomia na consulta propriamente dita é verdadeira. A questão central é a forma como o utente tem acesso a essa consulta do fisioterapeuta. E, portanto, no atual sistema, se eu tiver dinheiro e pagar, eu posso ser atendido por um fisioterapeuta. Se eu não tiver dinheiro, ou se tiver um sistema integrado no Sistema Nacional de Saúde ou numa seguradora, vou ter que chegará lá, mas vai demorar muito mais tempo. Exatamente, vou ter que percorrer todo um calvário para fazer. E essa questão é uma questão central do ponto de vista daquilo que dizíamos há pouco, da janela de oportunidade, ou seja... Quanto mais tempo demorar, mais se agravará a condição de saúde ou doença que levou aquela pessoa. 14 mil fisioterapeutas em Portugal, 1.500 fisioterapeutas no Serviço Nacional de Saúde. Os fisioterapeutas não querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para absorver fisioterapeutas? O Serviço Nacional de Saúde deveria contratar mais fisioterapeutas? Onde é que está aqui? Como é que se resolve esta questão e como é que trazemos mais fisioterapeutas para o Serviço Nacional de Saúde? Como eu disse, tem a ver muito com o modelo conceptual da intervenção do fisioterapeuta, não é? O fisioterapeuta foi muito ligado exclusivamente aos serviços de reabilitação e digamos, quando já não há mais nada para fazer, vamos compensar e vamos tentar que a pessoa consiga retornar à sua vida ultrapassando... Ou seja, durante muito tempo o fisioterapeuta era visto como... Era no fim da linha, era uma intervenção no fim da linha. Exatamente. Aquilo que a grande diferença que há do ponto de vista internacional é exatamente ao contrário. É que, por exemplo, essa questão do envelhecimento ativo. Ou eu preparo o envelhecimento desde que sou jovem, ou então quando chego a idoso não tem. Por exemplo, uma das coisas que estamos a falar para as pessoas poderem compreender, o exemplo do desporto. É certo que todos nós vemos o fisioterapeuta entrar no campo de jogos quando alguém se lesiona, não é? Mas nós percebemos que os fisioterapeutas que trabalham no desporto trabalham na prevenção das lesões. Isto é, estão associados às equipas do treino e fazem toda uma programação para que, digamos, o esforço, preparação para o esforço e a preparação das estruturas para esse esforço. Ou seja, a questão da prevenção aí é notória. Ou seja, toda a gente consegue perceber isto. Portanto, se nós transportarmos isso para a realidade mais vasta, nós deveríamos estar nos cuidados de saúde primários em grande forma. O que é que se pode fazer para termos mais... Porque agora a reorganização administrativa das unidades de saúde e territorial, portanto, com a criação das ULS e a integração entre os hospitais e os centros de saúde, à partida facilitará o contacto entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, mas não basta termos estas organizações bonitas, é que lhes damos uns nomes pomposos, é preciso também ter profissionais de saúde lá e é preciso ter fisioterapeutas lá. O que é que se pode fazer para... Nós atendemos que há aquilo que eu falava há pouco, que é a autonomia clínica, tem que haver também uma autonomia de gestão, isto é, tem que haver estruturas no sistema de saúde onde os fisioterapeutas possam estar, enquanto unidade, a responder às necessidades, neste caso, das ULS, no seu conjunto. E aquilo que nós temos vindo a trabalhar com os conselhos de administração das ULS é exatamente a necessidade de ter uma unidade onde é feita, digamos, a gestão dos recursos desde os cuidados de saúde primários aos cuidados mais diferenciados. Isto não é nada de novo, isto é aquilo que acontece hoje em dia com os psicólogos, com os nutricionistas, com os assistentes sociais, por exemplo, ou com os próprios farmacêuticos. Portanto, ou seja,
existe a necessidade destes profissionais terem um modelo de gestão autónomo, mas integrado naturalmente na resposta nas várias equipas. E, portanto, nós hoje em dia estamos referenciados apenas às equipas de medicina física e reabilitação, e nós temos que estar nas unidades cirúrgicas, nas unidades médicas de todas as áreas, nas crianças, nos adultos, Então, nos cuidados intensivos. A Ordem é da opinião que, e pergunto eu se é esse o exemplo que vem a nível internacional, que ainda que seja muito importante trabalhar em equipa, portanto, e trabalham todos para cuidar dos doentes da melhor forma possível, quer no tratamento, quer na prevenção, por aí fora, e seja necessário esse trabalho de equipa, nomeadamente com os especialistas em medicina física e reabilitação, que para muita gente é ainda a porta de acesso aos fisioterapeutas, são da opinião que é importante esta autonomização de alguma forma, porque com isso vêm benefícios claros para a saúde do utente. Exatamente. Estes cuidados de saúde são sempre multidisciplinares e deveriam ser mesmo interdisciplinares. Esta interdisciplinaridade só acentua a necessidade de cada uma das disciplinas. E o problema, efetivamente, é quando as disciplinas não são respeitadas, ou seja, há, digamos, um modelo de intervenção em que os recursos não são alocados em função da avaliação que as pessoas daquela disciplina fazem do contributo que podem dar e estão sujeitos a só serem integrados nas equipas em função de outros critérios. E aquilo que nós queremos, efetivamente, é... somos uma disciplina, a fisioterapia é uma disciplina científica autónoma, é uma profissão autónoma e neste caso, autorregulada pela Ordem, e o que nos falta agora é esta autonomia de gestão, a colocação. Nós temos que estar colocados em estruturas que permitam a alocação dos recursos e dos fisioterapeutas onde são necessários e que os cálculos das necessidades sejam feitos em função dessas necessidades e, sobretudo, da efetividade do recurso. Ou seja, nós não queremos mais fisioterapeutas no sistema de saúde só porque queremos mais fisioterapeutas. Nós queremos é que a fisioterapia seja vista como a intervenção dos fisioterapeutas seja vista como uma mais-valia para a prestação de cuidados e, sobretudo, a qualidade de vida dos utentes e, sobretudo, aquilo que o meu colega estava a dizer há pouco, é a própria efetividade, isto é, a relação custo-benefício. Os fisioterapeutas têm que ser utilizados nos momentos onde há evidência que, se forem utilizados naquela altura, são efetivamente eficientes. Porque o que acontece muitas das vezes é que quando nós chegamos, já há sequelas, já se perdeu muito tempo. Exatamente, já se perdeu muito tempo e eventualmente não somos rentáveis. Carla Pimenta, pegando nas palavras do António Lopes, esta necessidade de uma intervenção precoce e de fazer de o fisioterapeuta poder trabalhar com os utentes mais cedo no processo daquele doente, acaba por beneficiar também, e vou pegar numa expressão que o António Lopes usou, acaba por ser muito importante na promoção de um envelhecimento saudável, não é verdade? Sim. Ou seja, na preparação para esta nossa conversa, cruzei-me muitas vezes com envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, com fisioterapia ao longo da vida. Porque é que também é importante mudar o paradigma das organizações e, portanto, contribuir para que as organizações, e daí o vosso contacto com as ULS, mas é também importante passar esta palavra aos utentes e às pessoas de que se cuidarem, se calhar se recorrerem a um fisioterapeuta, exato, antes da dor chegar a um ponto terrível, poderão impedir que a dor chegue a esse ponto terrível e poderão ter uma vida com muito melhor qualidade. Muito obrigada por essa questão, que acho que é muito importante para quem nos está a ouvir, porque passamos sempre a pensar que temos que tratar, que temos que reabilitar, mas a intervenção do fisioterapeuta atua sobre uma série de fatores de risco de doenças que são altamente prevalentes, como o acidente vascular cerebral, que pode estar associado ao sedentarismo, a diabetes, que pode estar associado à ausência de atividade física e, portanto, a promoção da saúde é muito importante. E nós temos estado aqui a falar
das questões da gestão, mas falámos da questão de contextos de atuação e agora estamos a falar da fisioterapia ao longo do ciclo de vida. E realmente o fisioterapeuta é um profissional de saúde que pode atuar desde o nascimento, não é? Da preparação para o nascimento, com a grávida e tudo, ao longo de todo o seu ciclo, seja um ciclo nos fases em que o doente não existe, em que estamos perante o indivíduo saudável e perante a doença também. A questão especificamente que colocou em relação ao envelhecimento, temos que contribuir para a literacia do cidadão e pensar que temos responsabilidades sobre manter a nossa saúde. Não podemos só tomar o medicamento, às vezes há questões que são importantes e que podemos mudar os nossos estilos de vida e o nosso conhecimento sobre o movimento, sobre tudo o que é patologia também e a sua prevenção, permite-nos trabalhar muito nesta questão de irmos preparando, manter exercícios de força, fazer o aconselhamento, porque as pessoas dizem, eu mantenho-me ativo, eu faço caminhadas, pode não ser suficiente, não é? E depois a pessoa pode ter alguma condição de saúde base que nós, como profissional de saúde, podemos fazer recomendações adaptadas para aquela fase da vida. E a caminhada que é adequada, se calhar, a uma pessoa pode não ser adequada à outra. E pode ser otimizada se controlarmos o tempo, se controlarmos a intensidade, a velocidade, para melhorar a sua questão de saúde. É quase como uma prescrição de exercício adaptada àquele indivíduo e à sua condição. Posso só acrescentar aqui uma questão. Falámos das ULS e dos cuidados de saúde primários. A inclusão de fisioterapeutas nos cuidados de saúde primários, aumentar o seu número, teria certamente efeitos sobre o controle de uma série de fatores de risco de doenças que são prevalentes aqui. Eles existem, são poucos e poderiam abranger aqui um ramo, oferecer uma carteira de serviços. Quais são os fatores de risco a que um cidadão, a que uma pessoa deve estar atenta, que pode, se não controlado, vir a tornar-se um problema de saúde muito grave? Nós temos, por exemplo, a hipertensão arterial, e que sabemos que a atividade física é um dos determinantes que pode ajudar a controlar a hipertensão arterial. Temos outro fator de risco, que é o sedentarismo, que pode estar associado às características da personalidade, a pessoa não gostar, tem uma certa cinesiofobia, não gostar de se movimentar. Mas cinesiofobia? Não gostar de se movimentar, mas pode estar associado a algum desconhecimento que tipo de exercício é que pode realizar. E depois também temos que ir de encontro ao gosto da própria pessoa. Por exemplo, eu posso achar que a natação é um ótimo exercício, e é sem dúvida, mas aquela pessoa pode não gostar de água, ou pode não querer. Ou portanto, pode ter alguma condição física que seja limitativa ou contraindicada. Nuno Cordeiro, esta questão da personalização dos cuidados e daquilo, no fundo, e usando uma expressão que, cinesiofobia, eu acredito que muitas pessoas não sabem o que é, mas obrigado por ter traduzido, mas há uma expressão que a maior parte das pessoas saberá o que é. O famoso PT, o personal trainer dos ginásios, que trabalha com aquela pessoa num determinado momento, com vista à obtenção de ao alcance de determinados objetivos que a pessoa tem, mal comparado, e portanto, desculpe se estou aqui a incorrer em algum erro científico muito grande, mas o fisioterapeuta, à semelhança de um PT, que é uma realidade que muitas pessoas conhecem, tem a vantagem de poder trabalhar especificamente sobre as condições daquela pessoa, sobre não só adaptando ao facto da pessoa gostar ou não de nadar, gostar ou não de caminhar, mas ter mais prazer no desempenho de uma determinada atividade física ou ser mais propensa a fazer, enfim, algum tipo de exercícios do que outros. Porquê é que isto é tão importante e porquê é que é tão importante estarmos alerta para o Dr. Google ou para o Instagram que diz pessoas com mais de 40 anos devem fazer este exercício, pessoas entre os 50 e os 60 não devem fazer aqueles e só devem fazer estes? Porquê é que é tão importante ter cuidado com isso e procurar um profissional especializado, neste caso o fisioterapeuta, para identificar as necessidades próprias da pessoa? Paulo, obrigado pela sua questão. Mais uma vez, uma questão que não tem uma resposta direta. É mais uma vez uma questão que remete para alguma complexidade. Tentando aqui dar uma explicação gradual. Todos somos poucos para promover a atividade física.
tendo em conta os baixos níveis de atividade física que observamos hoje em saúde pública. Portanto, todo o profissional, naturalmente devidamente habilitado, que se predisponha e consiga traduzir em resultado a implementação da atividade física é desde já uma boa conquista. E, portanto, aqui entra um conjunto enorme de profissionais com as suas competências, ou com os seus conhecimentos, prefiro falar em conhecimentos propriamente competências, mas com os seus conhecimentos sobre a sua área de intervenção e, portanto, toda ela virada para esta componente do movimento. O fisioterapeuta aqui, o fisioterapeuta tem essencialmente duas raízes no seu conhecimento. As ciências da saúde, é um profissional de saúde, e as ciências do movimento. E nesta interação está a fisioterapia e a aplicação da fisioterapia ao fisioterapeuta e, portanto, de repente, quando há pouco me perguntava, então, esta questão da promoção da atividade física por um PT ou da promoção da atividade física por um fisioterapeuta, esta interligação e o resultado desta interligação promove um conhecimento que é próprio, que é do fisioterapeuta, e que será o ajustamento personalizado, tendo em conta a análise que consegue fazer do utente em questão, ou do utilizador de serviços em questão, e, portanto, há aqui um conhecimento que se depois reporta num conjunto de competências, que às vezes até é confundível, porque na prática, para o utilizador, o que me está a fazer é o mesmo que o outro me está a fazer, mas não, há um processo conceptual e uma tomada de decisão que resultou desta preparação que lhe acabei E nunca esquecer que um fisioterapeuta é um profissional de saúde. É um profissional de saúde, claro. E, portanto, mais atento a essas condições de saúde, onde que, do ponto de vista prático, se tenta pôr enfoque na promoção, na prevenção, na antecipação, na detecção de algoritmos e variáveis que nos permitam, por perspectiva, perceber exatamente o que é que poderá vir a acontecer de mal. E, portanto, esta é eventualmente a parte mais fácil de responder à sua questão. A parte mais difícil está depois em saber que tipo de literacia tem também quem nos procura. Desculpem, eu estou de repente aqui numa conversa falo duas vezes em literacia da nossa população. Mas é muito importante. É um pouco isso, é. E, portanto, apesar da componente de autorregulação da profissão de fisioterapeuta que a Ordem tem essencialmente a missão de proteger e assegurar os melhores cuidados e a melhor qualidade de cuidados aos utilizadores do serviço de fisioterapia, aos utentes. E, portanto, há aqui uma parte desta prestação de cuidados e da qualidade que depende diretamente da literacia. Porque é o contributo que cada cidadão tem que dar ao próprio processo se quiser envolver nele. Portanto, hoje a personalização não passa por ter um profissional treinado para perceber a minha melhor leitura, passa por um profissional treinado que perceba exatamente a melhor leitura que consegue tirar de mim, mas também me consiga envolver no próprio processo. E a personalização é alcançável com esse contributo ativo. Portanto, nessa perspectiva, esta componente da saúde, da intervenção em saúde, eventualmente com alguma correção precoce de algum desvio já observado precocemente, pode vir a ser um motivo de maior utilidade para esta procura do fisioterapeuta, para este fim. Deixe-me também dizer-lhe aqui em complementaridade. Os fisioterapeutas não querem abandonar as equipas nem de multiprofissionais, nem devem de o fazer sob a forma de estratégia, porque na realidade têm que obedecer a um quadro de necessidades que reconhecem dentro do seu modelo conceptual e, portanto, isso é do seu papel, mas também permitir, ajudando na infodemia que hoje tanto vivemos, falávamos do Dr. Google, na infodemia, no sentido de procurar em complementaridade, em equipa, as melhores soluções que dele não dependem, mas que aquele caso em apreço terá que ter em solução. E o fisioterapeuta pode também dar aí uma ajuda no sentido de orientar a pessoa e de ajudar a pessoa para, se calhar, devia procurar, se calhar, até alguma especialidade. Médica, qualquer outra especialidade médica ou cirúrgica ou de outro profissional em interação com a saúde. Daí a importância desta interdisciplinariedade e de trabalhar em equipa. E o reforço é trabalhar em equipa e não de forma isolada, como. E para quem está a ver, uma nota muito importante. Vou pegar novamente numa expressão que usou, esta infodemia. Porquê é que as pessoas devem ter alguma resistência ou devem ter estar alerta, lá está, quer para o Dr. Google, quer para aquelas soluções milagrosas de perca a barriga, e agora não estou aqui a falar na questão estética, estou a falar na questão funcional e, portanto, perca as suas dores nas costas neste programa de 28 dias. Faça como
este senhor que está aqui com estes abdominais extraordinários vê aqui neste vídeo do Instagram, siga este exemplo e ao fim de X dias. Porquê é que é tão importante duvidar disso e procurar, neste caso não um PT, mas um fisioterapeuta para o aconselhar que se calhar o exercício na cadeira não faz sentido, se calhar o que faz sentido é isto, ou se calhar o que faz sentido é aquilo. Porquê é que hoje em dia é tão necessário duvidar dessas questões e procurar o profissional credenciado? Paulo, uma coisa nós temos a certeza. Nunca como hoje tivemos utentes tão informados. Nunca como hoje tivemos utentes tão preparados para fazer uma busca e pesquisa da oferta. Mas é preciso ajudá-los nisso. Agora, como em tudo, em especial quando a informação não é editada, e quando se diz que há um processo de proteção do utilizador de serviço ou do utente, é também um pouco a responsabilidade da Ordem mostrar evidências e tendências de efetividade relativamente à intervenção do profissional que regula. E, portanto, o problema da informação é quando ela não é editada ou quando, por vezes, é conjugada com um conjunto de outras variáveis que, quando não conhecidas, tornam com algum sentido, isto é o ideal para mim, mas, no entanto, a minha capacidade de discernimento pode não estar completa face ao conjunto de outras variáveis que alteravam a minha decisão. Portanto, portanto, este é um novo paradigma, é o perfil de utilizadores que nós temos e compete, e aqui entra-se numa componente muito importante da nossa intervenção, que é a componente educacional. Portanto, não se pode... Faz parte do dia-a-dia, é ajustar este novo paradigma ao quadro de necessidades. O fisioterapeuta e o utente passam muito tempo juntos e, portanto, há ali uma grande relação que se cria e que, naturalmente, não se substituindo ao papel de outros profissionais de saúde, para quem esta relação e esta partilha é tão importante, mas... é também um momento muito significativo para divulgar informação correta, para divulgar fontes fidedignas onde podem obter mais informação, para corrigir alguns comportamentos. Aqueles momentos nas sessões em que acompanham os doentes são momentos de partilha de informação e de literacia em saúde também. Claro que sim. É fundamental. Logo à partida, pela responsabilidade social que cada fisioterapeuta tem nesse papel. É indissociável do seu perfil profissional. E, por outro lado, eu não quero acreditar que que haja uma intervenção em fisioterapia que não tenha um papel educacional e um papel de interação e de aconselhamento associado. Porque, como lhe disse há pouco, o próprio entrosamento e o juntar à decisão do utente, o próprio utente, passa por este papel prévio. Um conjunto de opções, um conjunto de decisões e tomadas em conjunto face ao seu melhor resultado. Deixe-me só aqui, muito rapidamente, Paulo, desculpe. O fisioterapeuta, já falámos aqui hoje várias vezes de ser o profissional do sistema de movimento. E naturalmente que o fisioterapeuta é, por matriz, um profissional de saúde. Mas o sistema de movimento não tem só enfoque na saúde. Tem, por exemplo, falámos há pouco da questão desportiva, a performance, a alta performance, a preparação das estruturas para os grandes graus de energia cinética a quem elas são submetidas. Portanto, também, em parte, se reserva a identidade do fisioterapeuta como responsável por toda essa capacitação em contexto de saúde, em contexto desportivo, em contexto de saúde pública, em contexto que possamos naturalmente adaptar este raciocínio. E com todos os efeitos naturais que isso tem, num ponto que há pouco falávamos, enfim, ao ver a coisa macro, abstencionismo, as faltas ao trabalho, os efeitos que tem na produtividade das empresas, os efeitos que tem naturalmente na interação da pessoa em equipa, porque se alguém estiver com uma dor permanente não consegue estar bem, se calhar não consegue desempenhar bem a sua função e a sobrecarga que isso tem sobre a segurança social e sobre todos os sistemas de apoio. António Lopes, é um bom mote para lhe passar a palavra, para lhe colocar uma questão neste aspecto. O fisioterapeuta trata, acompanha, reabilita, promove a saúde daquela pessoa. E o chefe daquela pessoa, e o patrão, e o dono da empresa, e a pessoa que tem algum tipo de responsabilidade sobre o bem-estar
das suas equipas. É, portanto, também fazer uma comunicação junto deste grande leque de empresários, chefes, patrões e por aí fora, no sentido que se aquela pessoa não estiver bem, não vai desempenhar bem as suas funções, vai sofrer e a produtividade vai ficar afetada e por aí fora? Certamente. Fazendo aqui a ponte do que estávamos a dizer, habitualmente nós retratamos isso, que o fisioterapeuta também é um educador. Ou seja, o fisioterapeuta não é um aplicador de técnicas de eletroterapia ou de terapia manual, etc. É, com certeza, mas não é só. Ele tem um raciocínio clínico e tem um processo de intervenção por trás e ele é, sobretudo, um educador, no sentido de que ele quer, a expressão no inglês é o empowerment, ele quer dar a capacidade ao utente de se autocuidar, ou seja, o essencial não é tornar a pessoa dependente dos serviços de saúde. O que nós pretendemos, há pouco estavas a falar na literacia, a literacia é exatamente ser capaz de compreender de forma crítica o consumo dos cuidados de saúde. Portanto, ou seja, o utente tem que aprender também a perceber quando é que vai ao médico, quando é que vai ao fisioterapeuta. Pronto. E isso, de uma maneira geral, começa a ser uma realidade na nossa sociedade em que os utentes, provavelmente os atletas já começam a usar a expressão o meu fisioterapeuta disse-me, o meu fisioterapeuta, mas na comunidade também já começamos a ter, e sobretudo nos colegas que têm unidades privadas, nota-se, e locais, nota-se que há uma relação das pessoas com o seu fisioterapeuta, e numa lógica de continuidade. E, portanto, o que está aqui em causa, efetivamente, é um processo que é bilateral, ou seja, os fisioterapeutas têm que ser mais capazes de fornecer ao utente capacitação para ultrapassarem as suas próprias situações e, portanto, serem capazes de uma vez ultrapassado, por exemplo, um surto agudo, ser capaz de perceber quando é que volta a ter sintomas que implicariam voltar outra vez ao acompanhamento do fisioterapeuta, mas implica também outra coisa muito importante, que é os utentes perceberem que têm ao seu dispor um recurso que é o fisioterapeuta. E, portanto, este aspecto é, de facto, extremamente importante e nós, neste momento, já existem unidades autónomas de fisioterapia no setor privado, registadas na entidade reguladora da saúde, onde os utentes podem ir diretamente, que são geridas exclusivamente por fisioterapeutas e onde podem ser acompanhados por fisioterapeutas. A questão central aqui é que o fisioterapeuta, sendo um elemento ao nível das equipas, é também responsável pela referenciação. Isto é, um fisioterapeuta, ao avaliar um utente, se encontrar identifica sinais ou sintomas que são suscetíveis de um aprofundamento que não é da sua competência, pode referenciar. E pode referenciar ou para um médico, ou para um psicólogo, ou para um nutricionista, portanto, para outros, ou para um enfermeiro, para outros profissionais. E também, agora com as especializações, pode referenciar para um colega mais especializado, ou seja, a ideia também que é muito importante nós estamos a falar, a questão da especialidade não é só uma questão centrada digamos, nos fisioterapeutas. A evolução da especialidade aumenta a responsabilidade da profissão para prestar cuidados mais diferenciados e o próprio utente também perceber que se tem um problema mais complicado, se calhar... Pode haver um outro fisioterapeuta. Exatamente, pode haver. Mas o próprio fisioterapeuta terá que ter essa capacidade de referenciação. Carla Pimenta, há uma questão que me parece particularmente relevante de abordar. Estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, mas não queria deixar de lhe colocar. A fisioterapia é uma profissão regulada.
tem uma ordem profissional, tem um conjunto de regras, de regulamentos, tem um código deontológico, enfim. Os profissionais de saúde que são reconhecidos como fisioterapeutas pela sua ordem profissional obedecem a uma série de critérios técnicos e humanos e por aí fora. Que é um pouco ao contrário do que acontece de uma série de outras atividades, enfim, o famoso endireite, o osteopata, enfim, há uma série de... O massagista que tanto trata ou tanto acompanha ou tanto deu um jeito quando a pessoa torceu um pé quando era pequenina, como trata o torcicolo e etc. E aqui o trata vem com umas aspas valentes. Porque é que é importante para a população ter noção que pode ser bastante diferente ter um acompanhamento por parte de um profissional credenciado e referenciado e reconhecido por uma ordem profissional de outro tipo de pessoas que desenvolvem atividades similares. Portanto, e as similares com muitas aspas. Sim, foi aquilo que o Nuno disse há pouco, não é? Que a ordem, a principal missão é garantir que os cidadãos que recorrem à fisioterapia estão a ter uma fisioterapia de qualidade. E aí os utentes devem confirmar se realmente estão a ser tratados por um fisioterapeuta, se ele tem uma cédula profissional. Como é que podem confirmar? Podem ter acesso a isso no site da Ordem? Sim, podem saber. está disponível. Se alguém tiver dúvidas, pode ir ao site da Ordem dos Fisioterapeutas. Da Ordem de Fisioterapeutas tem, na área livre, acesso a todos, não é só a área reservada dos seus membros, tem uma zona que tem até folhetos para a literacia em saúde, sobre várias áreas de atuação e tudo, e tem encontro fisioterapeuta. Portanto, todos os cerca de 14 mil fisioterapeutas que existem em Portugal há um estão diretório registados, no site da Ordem? procuram pelo nome, tem o nome profissional e tem a cédula. A entidade reguladora de saúde, por exemplo, nas unidades privadas de fisioterapia, é obrigatório também ter visível que é um fisioterapeuta. Agora, aqui a questão de as pessoas, por vezes, recorrerem a outras profissionais, com muitas aspas, ou atividades, tem a ver com a dificuldade de acesso e com aquilo que também já falámos aqui. Se o acesso à fisioterapia for dificultado por constrangimentos diversos, por constrangimentos de referenciação, por problemas de financiamento, de autorizações para convenções e tudo isso, a pessoa acha que mais rapidamente consigo resolver esta situação porque alguém me aconselhou esta atividade que resultou. E pode estar a recorrer a práticas que não são seguras. Umas das que falou podem ser, outras podem não ser e, portanto, convém que a pessoa tenha uma reflexão e é importante o papel da Ordem também para aumentar a literacia sobre os campos de atuação da fisioterapia e quando é que o cidadão deve recorrer a um fisioterapeuta que é um profissional de saúde credenciado. António Lopes, hoje celebram-se 6 anos da criação da Ordem dos Fisioterapeutas. O que é que mudou, se tivesse de destacar 2 pontos principais? A regulação da profissão é importante, o reconhecimento dos profissionais credenciados é importante, mas o que é que mudou, sobretudo, de há 6 anos para cá, no exercício da profissão e que vantagens é que isso traz para o utente? Pronto, a primeira, a grande vantagem para o utente, desde logo, é a garantia de que se a pessoa estiver inscrita na Ordem, tem as habilitações adequadas. Mas mais do que isso, ela está sujeita a um código de ética. Portanto, o que é que mudou para cá? Nós aprovámos um código de ética, um regulamento disciplinar, temos um conselho jurisdicional que aplica sanções a quem não cumprir estes procedimentos éticos. Definimos também, está publicado em Diário da República, um regulamento do ato do fisioterapeuta, portanto, regula o que é que se espera do modelo de intervenção do fisioterapeuta e, portanto, estão lançadas aqui as bases do processo de defesa do consumidor. Alguém que apresenta a Ordem só tem jurisdição sobre os seus membros. E, portanto, se alguém fizer uma queixa contra um fisioterapeuta, nós temos um conselho jurisdicional que aprecia essa queixa e sanciona. E que intervém em caso de necessidade. E que intervém e que pode, inclusive, suspender aquele profissional ou repreender ou suspender. Portanto, isso está a acontecer. O nosso relatório anual
tem um relatório que está público no site da Ordem, tem um relatório também do próprio Conselho Jurisdicional, onde estão, digamos, analisadas essas situações. Não em detalhe, mas onde se pode comprovar que este órgão está em funcionamento. Portanto, por outro lado, também, por força da existência da Ordem, há a obrigatoriedade de haver um seguro de responsabilidade civil dos seus membros. A Ordem assegura esse seguro e, portanto, há aqui também uma lógica de proteção do consumidor nesse aspecto. O que mudou também tem a ver com a parte já falámos aqui do regulamento da especialização, que pretende efetivamente traduzir digamos, um processo de desenvolvimento profissional contínuo, e aprovámos também simultaneamente 2 regulamentos que têm a ver com o apoio à formação e ao desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais. Hoje em dia, os saberes e esta nossa disciplina científica está em grande desenvolvimento, e, portanto, é necessário haver um acompanhamento, e esse acompanhamento é feito pelas instituições de ensino superior, que têm mestrados e doutoramentos, e outras empresas, inclusive os próprios hospitais, têm centros de formação. Aquilo que nós criamos é um sistema que vai entrar em função, logo que estejam reunidas as condições, de garantia da qualidade dessa formação. Temos a atribuição de um selo de garantia dessa. Portanto, com as naturais vantagens para o utente. Exatamente. A vantagem para o utente, em última instância, é que a profissão está altamente empenhada em manter-se atualizada. Portanto, aquele objetivo de que a Ordem serve para que os profissionais prestem os serviços mais adequados possível e na melhor evidência científica, tem que ser acompanhado pelo esforço dos próprios profissionais, e a Ordem está a acompanhar exatamente isso com uma infraestrutura nessa base. Fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiorrespiratória. As 3 especialidades que foram criadas recentemente. Falou há pouco, última questão que lhe lanço. Falou há pouco, em breve serão criadas outras especializações, outras especialidades dentro da fisioterapia? Sim, o regulamento que foi aprovado pelos órgãos da Ordem, foi homologado pelo Ministério, prevê os critérios para a criação de novas especialidades. Portanto, não é um processo fechado. Nós falámos há pouco dos sistemas, portanto, os sistemas do movimento, nos quais aparece o cardiorrespiratório, estes 3, e há depois também outros, mas estes são os básicos. Portanto, baseado noutros sistemas, poderão aparecer outras especialidades. Que não nos pode adiantar ainda para quem nos está a ver. Temos a parte, tudo quanto tem a ver com a pele, e tecidos conexos, ou o próprio aparelho genitourinário, por exemplo, e toda a parte, digamos, da saúde pélvica, etc., pode caber aqui numa lógica de sistema. O regulamento e os critérios apontam também para outra linha, que é a linha que já foi aqui falada, do ciclo de vida. Isto é, eu posso acompanhar grávidas e crianças muito pequenas, digamos, no pós-parto e na primeira infância. Depois toda a parte da pediatria. A pediatria também tem aquela questão da neonatologia, etc. Mas a pediatria, a infância, e depois, naturalmente, a idade sénior. Estão também em perspectiva a possibilidade de introduzir, em função dos contextos em que as pessoas praticam, poder haver também ou especialidades ou o reconhecimento de competências acrescidas nessas áreas. Estamos a falar em coisas mais concretas, sei lá, o desporto ou a... Portanto, subespecializações, se posso colocar a coisa assim. Não é bem que sejam subespecializações. Elas, quando alguém trabalha em reabilitação, por exemplo, ele trabalha coisas musculoesqueléticas, mas trabalha no contexto da reabilitação, não é? Se ele estiver nos cuidados de saúde primários, se ele estiver no contexto do desporto,
ele tanto trata um problema, digamos, musculoesquelético como um outro. Não é? Portanto, temos também depois toda a parte, falou há pouco das empresas. O que é que nós podemos ver das empresas? De facto, a parte da saúde ocupacional é fundamental. E efetivamente há todo um conjunto de áreas onde os fisioterapeutas se diferenciam digamos, desenvolvem competências. Não quer dizer que essas áreas se traduzam em verdadeiras especialidades, mas serão naturalmente a seu tempo reconhecidas o que é que são, digamos, o que é a formação básica para poder ter competências acrescidas nessa matéria. Muito bem. António Lopes, Carla Pimenta, Nuno Cordeiro, eu quero agradecer a vossa disponibilidade para hoje, no dia em que se celebram os 6 anos sobre a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, e parabéns pela data, para esta conversa que tivemos sobre fisioterapia, fisioterapeutas e, sobretudo, promoção da saúde em Portugal e da ajuda que a profissão pode dar.